isso que nós temos aprendido desde o mês de maio, se eu não estiver enganado, com a exposição da carta de Tiago. Por isso que Tiago é um livro extremamente prático, e o seu grande objetivo é mostrar para os cristãos, é ensinar os cristãos a como traduzir a nossa fé em ações. Se a minha fé é uma fé viva, ela irá estar presente em tudo que eu faço. Essa é a ideia. Eu não quero ouvir sobre sua fé, eu quero ver a sua fé em prática. Então a gente tem aprendido trecho por trecho dessa carta a viver a nossa fé nas mais diversas áreas e situações da nossa vida. Até hoje, olha só todos os temas que a gente já aprendeu. Como viver a nossa fé nas provações, nas tentações, em meio à ira, à religiosidade, à discriminação. Como viver a nossa fé diante de uma fé morta. Como viver a nossa fé através das palavras, diante dos conflitos, através dos planos, através das finanças. E no último episódio nós aprendemos a viver a nossa fé através da paciência. E na semana passada nós então começamos a aprender a como viver a nossa fé através da oração. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 5, dos versos 13 a 20. Por favor, nós vamos ler mais uma vez, vamos recapitular e vamos então concluir esse trecho e essa série de mensagens. Viva a sua fé. Tiago, capítulo 5, dos versos 13 a 20. Se você nos visita, por acaso não tem uma Bíblia aí perto de você, a gente vai colocar aqui no telão. Você que nos assiste na live também, para acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: há alguém sofrendo entre vocês, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Há alguém doente entre vocês, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, e que estes orem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disto: quem traz de volta um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Há muitas coisas que um cristão deve fazer além de orar. Mas não há nada que um cristão possa fazer até que ele comece a orar. Tiago, ele conclui a sua carta com um apelo para que a igreja viva de forma piedosa e prática, principalmente através da oração. Além disso, Tiago, ele destaca o papel da comunidade no cuidado mútuo. O chamado à oração pelos enfermos, a confissão dos pecados e a busca daqueles que se desviaram do ensino que o cristianismo é vivido em comunidade. Tudo isso mostra e nos ensina que o cristianismo é vivido em comunidade. Não somos chamados a uma fé isolada, mas a um relacionamento profundo com Deus, que consequentemente nos leva a um relacionamento também profundo com os nossos irmãos. Nesse último episódio da nossa série, a gente está explorando como a oração, o cuidado e a restauração dos irmãos são evidências de uma fé ativa, de uma fé viva, de uma fé verdadeira. A oração é um dos recursos mais fantásticos
fantásticos que Deus nos forneceu, mas ao mesmo tempo a oração talvez seja a prática cristã mais negligenciada, mal compreendida e distorcida nos nossos dias. Muitos compreendem a oração como meio de ter os seus próprios desejos atendidos por Deus. Outros entendem a oração como meio de mudar a vontade de Deus. Outros, movidos pelo imediatismo da nossa cultura, caem para o outro extremo e ficam desencorajados pensando, se Deus já sabe de tudo, por que eu devo orar? É uma perca de tempo. Outros ainda pensam apenas no pragmatismo, nos resultados práticos. Se a oração não muda a vontade de Deus e Ele já tem uma vontade estabelecida, por que eu vou orar? Se Deus já sabe o que eu preciso, antes mesmo de eu falar, por que eu vou fazer isso? Porém, nós aprendemos que a oração é muito mais o meio de nos aproximar de Deus, de manter comunhão com Ele, de adorá-lo, de moldar a nossa mente à sua vontade, nos submetendo a Ele. Então, irmãos, uma lição muito importante que a gente aprendeu semana passada foi essa. A oração é sobre intimidade e submissão. Não é sobre uma lista de desejos. Não é sobre mudar a vontade de Deus, mas é sobre eu estar tão íntimo ao Senhor que aquilo que eu desejo ter é exatamente aquilo que Deus deseja para mim. Essa é a ideia. Essa é a ideia. O pastor Josemar Bessa disse que nós oramos não porque estamos tentando conseguir o que queremos, mas porque queremos querer o que Deus quer. Como eu quero querer o que Deus quer. Como eu tenho orado para que a Íbica, para que a nossa igreja seja uma igreja que queira o que Deus quer. Que sejamos essa igreja que não ora determinando, colocando o dedo na cara de Deus e falando o que Ele tem que fazer. Mas que nós sejamos uma igreja de servos que sabe muito bem o seu lugar. E diz, Senhor, nós queremos querer o que o Senhor quer. Queremos viver a sua vontade acima de todas as coisas. Então, a gente chegou nessa pergunta, diante de tudo isso, como viver a nossa fé através da oração? Então, Tiago, ele vai nos apresentar uma estrutura muito bem clara. 3 perguntas e 3 respostas. E foi baseado nessas perguntas e respostas que eu fiz, então, a divisão do nosso texto para a gente entender um pouco melhor o que Tiago quer nos ensinar. E semana passada a gente já falou sobre a primeira lição, ore em meio ao sofrimento. Ore em meio ao sofrimento. Uma fé viva nos impulsiona a uma vida de oração. Ele, então, nos mostra 3 contextos onde a oração deve ocorrer. O primeiro deles é do sofrimento. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Tiago nos orienta a orar quando estivermos sofrendo. Agora, o que mais chamou a nossa atenção na semana passada foi o seguinte: Tiago, ele não especifica o conteúdo da oração, ele apenas diz, ore. E quando nós estamos sofrendo, a nossa tendência é pedir a Deus para nos livrar do sofrimento. É comum orarmos para que Deus tire a nossa dificuldade. Porém, eu não acredito que seja essa a intenção de Tiago. Até porque ele já falou sobre isso na carta dele. Ele começa a carta dizendo, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. E no texto anterior, ele nos instruiu a passar pelo sofrimento com paciência, até a vinda do Senhor. Isso indica que as provações não cessariam. Eles deveriam perseverar pacientemente. O que sugere que o sofrimento não terminaria tão rapidamente como eles pensavam. Tiago não está incentivando os irmãos a orarem para que o sofrimento passe. Ele está encorajando-os a orarem por força para perseverar com alegria e paciência,
mesmo em meio às provações. O foco da oração aqui não é para que o Senhor cesse o sofrimento, mas o foco da oração é fortalecimento espiritual para que vocês consigam enfrentar qualquer circunstância ou sofrimento na vida. Essa aqui é a ideia de Tiago. O sofrimento faz parte da vida, ele é pedagógico. Deus usa o sofrimento para promover a nossa maturidade, inclusive esse é um dos temas da carta de Tiago, a maturidade. Ele quer ver aqueles irmãos amadurecendo na fé. Onde então nós encontramos forças para passar pelo sofrimento de maneira adequada, paciente e alegre? E a resposta de Tiago é: em uma vida de oração e relacionamento com o Senhor. É isso que Tiago está mostrando para a gente. Está sofrendo, passando por lutas? Orem, busquem ao Senhor, peçam forças e ajuda ao Senhor. Eu compartilhei com vocês essa frase que vale a pena repetir. Não ore pedindo a Deus por fardos mais leves. Se torne adulto, vire homem e mulher de verdade, peça para que Deus te dê ombros mais fortes. Para de orar como criança, começa a orar como um adulto na fé. Deus, se é para eu sofrer e esse sofrimento vai me fazer mais parecido com o Senhor, não cesse o sofrimento, mas me dá forças para passar por ele e para te glorificar. Eu não quero passar pelos sofrimentos da vida reclamando. Eu não quero passar pelos sofrimentos da vida murmurando. Eu não quero passar pelos sofrimentos da vida apontando o meu dedo para Deus e dizendo por que o Senhor permite isso. Mas eu quero passar pelos sofrimentos da vida dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é fiel, louvado seja o teu nome. Na dor, na tristeza, que nós tenhamos essa fé viva que Tiago está nos ensinando aqui. Terminamos então olhando para Jesus. Jamais se esqueça que hoje nós estamos aqui porque um dia Jesus, ele fez essa oração. Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. O nosso maior exemplo de como orar é Jesus. Ele pede pelo fim do sofrimento, mas ele diz assim: acima de tudo, faça a tua vontade, Senhor. Esse é o exemplo de oração que nós devemos seguir. Oração da fé não é você orar pedindo pelo que você quer. Oração da fé é você confiar o suficiente para dizer: Senhor, faz a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é oração de fé. Eu não sei o que Deus quer para a sua vida. Eu não sei os planos de Deus para a sua vida, mas eu sei que são os melhores. Eu sei que é muito melhor do que aquilo que você pensa ou imagina. Deus tem sempre o melhor para nós. Os planos de Deus são muito melhores do que qualquer plano que você faça. Mas para isso a gente precisa de fé e orar dizendo: Senhor, faça a tua vontade. E aí, irmãos, a gente vai continuar. Segundo ponto, fácil. Coisa assim, simples. Mas o terceiro e último ponto, eu confesso para vocês, eu estou aqui meio inquieto, porque a gente vai ter que falar sobre óleo ungido, sobre presbíteros, e isso envolve algumas polêmicas, mas a gente vai chegar lá. Vamos passar pelo segundo primeiro. Segundo conselho que Tiago dá para a gente é o seguinte: ore quando estiver alegre. Ore quando estiver alegre. Há alguém que se sente feliz que ele cante louvores. E talvez você esteja perguntando: mas onde que está a palavra oração aí, pastor? Calma aí que você já vai entender. Após chamar os seus ouvintes a orar em meio ao sofrimento, Tiago agora os convida a orar através do louvor em meio à alegria. Então, preste muita atenção nisso aqui. A nossa tendência natural ao ler esse verso, né, é fazer a seguinte interpretação: se você está em sofrimento, em circunstâncias ruins, ore. Ponto, né? Se está em circunstâncias alegres, louve. Se a gente faz uma leitura rápida, sem pensar no contexto, essa é a interpretação que a gente faz, mas essa interpretação não está correta, não está certa.
é uma interpretação precipitada nossa. Irmãos, acho que vocês já sabem o suficiente de Tiago, então vou fazer essa pergunta. Vocês acham mesmo que depois de tudo o que a gente viu nessa carta, Tiago está ensinando a louvar ao Senhor quando tudo está bem? O que vocês acham? Balança a cabeça aí pelo menos, gente, por favor. Isso aí, muito bom, ótimo. Olha, louvem a Deus quando estiver tudo bem. Quando estiver feliz, cante louvores. É isso que Tiago está falando? Quando você está alegre, tudo está dando certo na sua vida, cante louvores. Bom, se você ouve essa frase assim isolada, até que faz sentido. Mas não é isso que Tiago está falando. Absolutamente não. Tiago, ele não divide as pessoas em dois grupos aqui. Os que estão em sofrimento, os que estão em momentos alegres. Não é isso que Tiago está fazendo. Até porque, ao que tudo indica na carta, todos os irmãos estavam enfrentando tribulações e dificuldades. Para quem que Tiago escreveu essa carta? Para judeus convertidos que estavam sendo perseguidos. Perderam emprego, casa, saíram de casa esmurrado, espancado por familiares. Esse é o contexto. É para esse povo que Tiago está escrevendo. Não tinha ninguém aqui com vida fácil, irmãos. O povo estava desempregado, quando arrumava um emprego, os patrões não pagavam, eram injustos. Esse é o contexto. O que Tiago apresenta aqui, e eu creio que essa seja a interpretação correta, é o seguinte, é uma progressão. E eu explico. Se você está sofrendo, ore para que o Senhor o fortaleça. E estando fortalecido, então louve. Essa é a progressão aqui. Não é uma alegria que vem da circunstância, mas é um estado de espírito. Eu estou passando por provações. Isso me entristece. Isso bate forte no meu coração. Eu enfraqueço, eu desanimo na fé. Então Tiago diz, ore. Você orou, Deus te fortaleceu, Deus te ajudou, Deus te amparou, Deus te levantou. Cante louvores. Não é uma alegria que vem das circunstâncias, mas é um estado de espírito. A circunstância continua sendo sofrimento, mas é possível estar fortalecido e alegre mesmo em meio à dificuldade. É isso que Tiago quer nos ensinar. Tiago, na verdade, começa dizendo, mais uma vez, citando esse texto, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Ao passar pelo sofrimento, você precisa do fortalecimento do Senhor. Ore. Se o Senhor o fortaleceu, então louve. A situação ainda é de sofrimento, mas a resposta de um coração fortalecido é o louvor. A resposta de um coração fortalecido é o louvor. Deus, eu me desanimei. Senhor, a tristeza me bateu forte. Mas louvado seja o teu nome, porque mesmo no meio da mesma situação, hoje eu não estou mais desanimado, hoje eu não estou mais triste. O Senhor me visitou, o Senhor respondeu às minhas orações. Mesmo que tudo fora de mim esteja do mesmo jeito, dentro de mim algo mudou. Dentro de mim algo mudou. O mais importante não é a tempestade do lado de fora, mas é a calmaria do lado de dentro. Quem tem calma do lado de dentro, não se impressiona com as tempestades do lado de fora. Eu não tenho medo, eu não temerei o mal, pois o Senhor comigo está. Eu não preciso me abater com isso. O fortalecimento de Deus me alcançou. A graça de Deus veio sobre mim. A palavra usada aqui é a mesma palavra para salmo.
Quando Tiago diz cante, como se ele dissesse, está alguém alegre, salmodiai ao Senhor. E o que isso significa? Significa enaltecer, significa glorificar, significa exaltar. Olha que legal isso daqui. Falar entusiasmadamente. Até é difícil de falar. É o que acontece comigo aqui quando eu estou pregando. Gente, não tem jeito. Tem algumas coisas que eu fico assim muito entusiasmado. É elogiar. É elogiar. Ser alguém de oração é orar em meio ao sofrimento, para que o seu coração seja fortalecido, de forma que você consiga orar, louvando mesmo nas lutas da vida. Isso significa reconhecer a bondade do Senhor, mesmo quando tudo parece estar dando errado. Isso significa reconhecer a grandeza, a dignidade, a santidade de Deus, mesmo quando as coisas não saem como você deseja. Tiago está dizendo, louve ao Senhor. Isso envolve o cântico, isso envolve a música, mas vai muito além disso. Louve a Deus pelo seu caráter santo, porque Deus é bom, por seus feitos grandiosos, pela salvação e pelo caráter dele que está sendo formado em nós. A gente não depende de coisas e circunstâncias para ter motivação, para levantar um louvor a Deus, porque a nossa motivação de louvar a Deus é Ele mesmo. É quem Deus é. Se um Deus santo, se um Deus fiel, se um Deus justo e bom não te empolga em louvá-lo, nada mais nesse mundo vai te empolgar. Tem gente que pensa que o louvor vem de uma banda bem ensaiada, que um louvor mais animado, que um louvor mais empolgante, vem de um instrumento talvez mais alto. Mas não é nada disso, irmãos. Não é nada disso. O louvor com empolgação, com entusiasmo, surge de um coração que está cheio de uma fé viva. E quando o nosso coração está cheio dessa fé, a gente não precisa de instrumento nenhum, a gente simplesmente abre a boca e glorifica o nome de Deus. A gente simplesmente abre a boca e canta. No banheiro, limpando a casa, lavando louça, indo para o trabalho, com fone no ouvido na academia, você passando vergonha lá, mas é assim mesmo. Uma pessoa que tem dificuldade em louvar a Deus, talvez não é porque não gosta de música não, talvez seja porque sua fé está muito fraca. Porque uma fé viva nos faz cantar. Uma fé viva nos faz louvar. E não é de qualquer jeito não, viu? É com entusiasmo. Quanto maior é sua expressão de louvor a Deus, mais isso reflete o Deus a quem você está adorando. Quando as pessoas olham para você louvando, qual é o tamanho do Deus que elas conhecem? Viver a fé através da oração não é condicionar o louvor a Deus aos tempos de tranquilidade. Não devemos louvar ao Senhor apenas quando Ele nos dá o que desejamos. Afinal de contas, e aqui uma provocação, se nos alegramos em Deus somente quando recebemos o que queremos, será que estamos realmente nos alegrando no Senhor ou nas coisas que Ele pode nos dar? Essa é a pergunta que eu te faço. Se nos alegramos em Deus somente quando recebemos o que queremos, será que estamos realmente nos alegrando em Deus ou nas coisas que Ele pode te dar? Talvez você fale bem assim, pastor, isso aí é muito longe, eu não acredito que isso possa acontecer, que alguém, um ser humano que vive nesse mundo quebrado consegue viver dessa forma. Muito bem, deixa eu contar uma história para você de uma mulher chamada Fanny Crosby. Uma menina pobre de Nova York que por causa de um erro médico, quando ela tinha 3 aninhos, ela ficou cega dos 2 olhos.
O médico deu o remédio errado, colocou um cataplasma nos olhos dela, que a cegou. E o médico, diz a história, ele teve que sair fugido da cidade porque todos queriam matá-lo. Fanny cresceu cega, mas a sua avó, ela lia a Bíblia para ela todos os dias, e Fanny então decorou vários trechos da Bíblia. Dizem, né, que quando você não tem a visão, ou quando você não tem a audição, você acaba desenvolvendo muito mais os outros fatores, né? E Fanny então ela começou a memorizar todos os trechos que a sua avó lia para ela. Ela era muito pobre, tinha uma vida muito difícil, era perda, sofrimento e abuso. Ela casou com um homem que também era cego, mas logo no começo do casamento esse homem morreu. Depois ela casou mais uma vez, teve um filho, e aí você diz assim, agora deu certo, né? Não, o filho com apenas 3 anos morreu, e logo depois o seu segundo marido também morreu. Aos 40 anos de idade, sua vida era uma coletânea de derrotas, mas mesmo diante dessa realidade, aos 40 anos, ela compõe o seu primeiro hino. Ela morreu com 92 anos. Dos 40 aos 92, ela compôs 9.000 hinos. Ela é a maior compositora cristã sacra de toda a história. 9.000 hinos. E aí, para nossa surpresa, uma mulher que tinha uma coletânea de sofrimentos, ela escreve o hino, e ela começa o hino dizendo o seguinte: vivo feliz, pois sou de Jesus. Dá para acreditar num negócio desse? Eu gosto sempre de lembrar isso, irmãos. A Bíblia nunca vai te ordenar a fazer uma coisa que é impossível de ser feita. Se Tiago diz para nós, é possível se alegrar em meio ao sofrimento, é possível. E o testemunho dessa mulher é a prova de que é possível. A gente é que tem uma fé fraca demais. A nossa fé está longe de homens e mulheres como essa aqui. É possível. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta, minha alma. Olha só o que a gente acabou de aprender aqui com o Tiago. Canta, minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta, minha alma, canta ao Senhor. Eu fico imaginando ela falando isso para ela mesma. Canta, louva. É o que Tiago está ensinando aqui para a gente. Você orou, Deus te fortaleceu. Cante louvores, cante, louve ao Senhor. E aí, a segunda estrofe diz assim: ao seu amor eu me submeti, e extasiado, olha só que palavra que ela usa, e extasiado então me senti, anjos descendo trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus, sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, me regozijo, alegria transbordante, forte, viva, esperançoso vivo na luz pela bondade do meu Jesus. Canta, minha alma, canta ao Senhor. Canta, minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre. Não é qualquer louvor, mas é um ardente louvor. É um louvor com temperatura. Não é um louvor frio, morto. É um louvor ardente. Cega, pobre, viúva, filho morto. Mesmo assim, essa mulher tinha o seu coração fortalecido, e com alegria ela compôs e entoou muitos louvores ao Senhor. Diante de um sofrimento, diante do sofrimento, uma fé morta nos faz murmurar, uma fé viva nos faz louvar. Diante do sofrimento, uma fé morta nos faz murmurar, uma fé viva nos faz louvar. Depois de serem brutalmente açoitados por simplesmente pregarem o Evangelho, Atos
capítulo 16, versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, depois de serem brutalmente açoitados por simplesmente pregar o evangelho. Esses homens estão presos, machucados, sofrendo. E quando dá meia-noite, o que eles decidem fazer? Orar e cantar. O que você tem feito em meio aos sofrimentos da vida? Para que você tem aberto sua boca? Para murmurar, para dizer que Deus é injusto, para dizer que a vida é um sofrimento, para dizer que não vale a pena, para dizer que vai desistir. Irmãos, isso não tem nada a ver com a fé. A fé vive por aquilo que a gente não consegue enxergar ainda. Mas a gente acredita, a gente confia, a gente crê, a gente descansa. Foi Agostinho de Hipona que disse: quem canta louvores, ora 2 vezes. Por isso que eu coloquei: quando estiver feliz, quando estiver alegre, ore. Quem canta louvores, ora 2 vezes. Esse é o segundo conselho de Tiago para a gente viver a nossa fé através da oração. Ore quando estiver alegre, mas não esqueça do primeiro. Ore quando estiver sofrendo. E vamos entrar no último aqui, onde a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. E eu peço, por favor, a sua atenção. Eu vou dar o meu melhor para explicar um pouquinho desse texto aqui, mas eu preciso que você se concentre, senão você vai sair daqui sem entender quase nada, tá bom? Então, vou fazer de tudo para explicar da melhor maneira, mas eu preciso da devolutiva de vocês, que vocês prestem atenção agora, por favor. Até vou pedir para o pessoal evitar um pouquinho de movimentação, gente. Olha, é até um pouquinho chato ter que falar isso, mas movimentações acabam desconcentrando a gente. A gente está aqui com o nosso pensamento totalmente focado e, às vezes, simplesmente movimentações assim acaba tirando um pouquinho do nosso foco e da nossa linha de raciocínio, e assuntos assim como esses, então, nem se fala. Infelizmente, irmãos, há muitas heresias e abusos nas igrejas em relação à prática de passar óleo na cabeça das pessoas, né? O último conselho que Tiago dá para a gente aqui é: peça ajuda em oração. Há alguém doente entre vocês, que ele mande chamar os presbíteros da igreja e que estes orem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Nessa parte, a gente vai dedicar um pouquinho aqui de tempo e de atenção para a gente entender o que Tiago quer nos ensinar. E uma regra básica de interpretação é: nós não podemos esquecer do contexto. A gente não pode interpretar um texto, especialmente um texto como esse, sem levar em consideração tudo aquilo que a gente já aprendeu. Então vamos lá. Duas vertentes aqui um pouquinho diferentes. Alguns vão defender que não é necessário usar remédios ou ir ao médico, pois isso negaria a sua fé e a sua confiança em Deus. Basta orar e passar o óleo e tudo estaria resolvido. Contudo, meus irmãos, eu acredito que você, assim como eu, já viu muitas experiências de pessoas que foram ungidas com óleo e elas continuaram enfermas. Sim ou não? Sim. Então, a gente tem esse extremo. Olha, tem alguém doente, vamos ungir, vamos passar o óleo, vamos orar, e nem precisa de médico, não precisa de remédio, porque isso é falta de fé, na verdade. Você está desconfiando do poder de Deus. Bom, uma outra interpretação comum desse texto é de que a oração associada ao óleo representa o uso de remédios. Por exemplo,
na parábola do bom samaritano em Lucas capítulo 10, o óleo ele foi utilizado como tratamento para os ferimentos. Percebam, olha o contexto. O bom samaritano, ele tinha alguma coisa a ver com a religiosidade da época, irmãos. Ele era um sacerdote, ele era um doutor da lei. Inclusive, o que a história diz? A história diz que um sacerdote, esse sim, que trabalhava ali em nome da religiosidade, ele passa por aquele homem que foi salteado e que foi brutalmente, né, recebeu ali uma surra. O sacerdote passa, mas ele não faz nada. Mas o samaritano, que era deixado de lado, inclusive, pelos judeus, que eram mal encarados, mal interpretados, esse que não tem nada a ver com o templo, que não tem nada a ver com a religião, esse, o que ele faz? Ele cuida daquele homem. E a Bíblia diz que ele usa o óleo para aliviar as dores daquele homem. Uso terapêutico, medicinal. O óleo tinha essa função também. Portanto, alguns dizem que ele simboliza a ciência farmacêutica, indicando que tanto a oração quanto os remédios são necessários num caso como esse. O que Tiago está falando? Presbíteros, vão, orem por aqueles irmãos que estão sofrendo, mas também, se for preciso, leve o remédio. Cuida, dando remédio para aliviar a dor. Agora, a grande questão não está aqui, irmãos. Todas as divergências que a gente tem de interpretação desse texto resulta de diferentes interpretações sobre o que Tiago está se referindo à palavra doente. É daqui que surgem as interpretações diferentes e até mesmo muitas heresias. Por quê? Porque tudo indica, vamos lembrar do contexto, por favor, lembra do contexto, tudo indica que Tiago não está se referindo a doenças físicas, mas a uma enfermidade de natureza espiritual, pelos seguintes motivos. Primeiro, a palavra doente é um verbo, não um substantivo, não um adjetivo. O verbo grego utilizado é asteneo, que composto pela partícula a, que é uma partícula de negação. Exemplo, ateu, a negação de Deus. Asteno. Esteno significa forte, fortalecido, fortaleza. Ou seja, esse verbo aqui na língua original, asteno, ele significa literalmente fraco, enfraquecido. Embora em alguns evangelhos o termo seja usado para doenças físicas, na maioria das ocorrências, irmãos, especialmente em Atos e nas epístolas, refere-se a uma fé enfraquecida ou uma conduta cristã imatura. Está aí as referências, se você quiser, tira uma foto e leia com calma em casa durante a semana. A gente não para por aqui. Esse entendimento, ele se estende para o verso seguinte. No verso 15, Tiago usa outro verbo chamado camo, que significa exausto. É a mesma palavra encontrada em Hebreus 12:3. Tiago, ele está falando de alguém fraco, de alguém exausto, como uma pessoa que percorreu uma longa jornada e se encontra desanimada, está doente, mas não necessariamente fisicamente. É uma pessoa que está cansada de lutar contra as provações, cansada de lutar contra os sofrimentos da vida, cansada de lutar contra a sua natureza pecaminosa. E quantos de nós não nos sentimos assim, cansados de lutar, cansados de sofrer? Deus, eu não entendo por que tantas provações, eu não entendo por que tantas situações difíceis. É uma pessoa exausta, ela perdeu suas forças, ela está desanimada. E aí Tiago diz: chama os presbíteros. Por quê, irmãos? Alguém que está exausto e desanimado na fé, ele precisa de alguém que está firme e forte na fé. E os presbíteros, eles são aqui os líderes da igreja. É um sinônimo para a palavra pastor. Pastor, presbítero, bispo, são sinônimos.
Se tem alguém cansado, exausto na fé, se tem alguém que cansou, está querendo desistir, está querendo voltar para a sua velha vida, chame os presbíteros. Chama aqueles que estão firmes para orar por esse irmão. A passagem, ela não faz sentido. Não faz sentido se entendermos que Tiago está se referindo a uma cerimônia para cura física, irmãos. Não faz sentido. O doente descrito por Tiago é alguém que está moralmente enfraquecido e espiritualmente exausto. Tiago não está falando aqui que os presbíteros tinham que ir lá e colocar óleo e ungir aquelas pessoas doentes, porque assim seriam curadas de suas enfermidades. Não. Eu creio que a unção com óleo que os presbíteros utilizavam aqui era um símbolo de restauração da fé daqueles irmãos fracos e da consagração deles a Deus. Era assim que o óleo era usado no Antigo Testamento, apenas um símbolo de alguém que estava sendo separado para cumprir uma missão. Assim como o batismo é um símbolo de que nós morremos para os nossos pecados e agora a gente volta à vida e nós vivemos para a glória do Senhor, assim também o óleo é um símbolo. Só que o grande problema hoje, qual que é, irmãos? É que tem gente trazendo o óleo de Israel, dizendo que o poder não está em Deus, mas o poder está no óleo. O problema é que tem gente ungindo o carro e falando, esse carro aqui vai ser meu. Estou ungindo aqui. Gente, é cada aberração que a gente ouve por aí. E quando a gente olha para as Escrituras, olha para o contexto, a Bíblia interpreta a Bíblia, gente. A Bíblia interpreta a Bíblia. Essa é a unção, é isso que simboliza esse ato que Tiago está encorajando os irmãos a fazer. Inclusive, deveria ser feito em nome do Senhor, de acordo com o seu caráter e com a sua vontade. O poder não está no óleo. Batismo salva alguém? É um símbolo. Assim como o óleo também é um símbolo. Você não vai encontrar isso nas Escrituras, em lugar algum. Mas a gente sabe que no contexto judaico está relacionado a também o povo que Tiago estava falando aqui, lembrando, né, os destinatários dessa carta. Tiago, ele recomenda esse ato simbólico, bem conhecido para os judeus. Lá do Antigo Testamento, eles já tinham essa prática. Inclusive, Davi, no Salmo 23, quando ele vai falar ali do Salmo 23, ele diz, unge minha cabeça. É algo simbólico. Mas o ser humano, ele é especialista em atribuir em coisas o poder que há somente em Deus. É por isso que nós somos tão idólatras. Essa guitarra aqui, ela é um instrumento. Ela é simplesmente um instrumento. Se ninguém tocar nela, ela não faz som nenhum. Se eu chegasse aqui depois do culto e olhasse para essa guitarra e falasse, nossa, que som lindo e maravilhoso que você faz, hein? Parabéns, que coisa mais linda. Gente, faz algum sentido isso? Eu preciso elogiar quem? Eu preciso elogiar o Brian, que toca muito bem esse instrumento. E se não fosse ele, esse instrumento continuaria aqui, sem fazer som nenhum. O poder não está no óleo. O óleo é algo totalmente simbólico. O que vai fazer com que aquele irmão seja fortalecido na fé? A oração do justo. A oração
da fé. E por que Tiago ele é tão enfático? Porque Tiago sabe que quando nós oramos, aquilo que Deus quer, a nossa oração é respondida. Irmão, irmã, sabe o que Tiago está nos ensinando aqui? Tiago está nos ensinando que para o crente cansado e desanimado, a restauração é garantida pela oração dos justos. Isto é, para o aperfeiçoamento da fé nas provações e para livrá-lo das tentações. Tiago, ele encoraja os membros da igreja a se preocuparem com os irmãos enfraquecidos. Todos podem interceder pelos outros, não apenas os presbíteros, pois todos têm acesso a Deus pela fé em Jesus Cristo. E ele ainda usa o exemplo de quem? Elias era um homem como nós. Um cara que orou e fez cessar a chuva. Um cara que orou e desceu fogo do céu. E aí Tiago diz assim, qual que é a diferença dele de nós? Nenhuma. A diferença é que ele orou. E é interessante que quando você olha aqui no texto, o texto diz assim, Elias orou orando. Parece redundante, não é? Mas quer ver? Eu vou explicar e você vai entender. Tem gente que ora por orar. Tem gente que ora, mas não ora orando. Entendeu? Tem gente que ora por orar. Deus, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Você orou não orando. Mas o texto, ele usa o exemplo de Elias para dizer que Elias orou orando. Elias tinha fé que aquilo que Deus falou que iria acontecer, de fato aconteceria. E uma outra coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, eu sei que o meu tempo já está indo, mas isso me empolga demais. Elias não orou outra coisa a não ser aquilo que Deus disse para ele que iria acontecer. Sabe o que a gente precisa orar? A gente precisa orar as Escrituras. A gente precisa orar o que Deus disse que vai acontecer. Muito bem. Chegamos ao final. Tiago termina a carta dele assim. Tipo, acabou. É isso, galera. Deus abençoe. Vamos viver agora essa fé, né? Mas deixa eu concluir a mensagem de hoje. 3 perguntas, 3 respostas. Há alguém sofrendo entre vocês? Que ele ore. Qual que é o conselho? Ore em meio ao sofrimento. Há alguém que se sente feliz? Cante louvores. Ore quando estiver alegre. Há alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Peça ajuda em oração. Deixa eu só fazer um adendo aqui. A ordem é para quem está desanimado procurar ajuda. Eu não sei o que acontece, que tem gente que pensa que o pastor sabe de tudo, gente. Tem gente que pensa que os diáconos sabem de tudo, né? Cris, Gil, Guga. O pessoal pensa que a gente sabe de todas as coisas. É bola de cristal, né, Ju? A ordem é para quem? É para você que está desanimado. É para você que está vendo sua fé enfraquecendo. É para você pedir ajuda. É para você pedir socorro. Manda chamar os presbíteros. Manda chamar os líderes da igreja. Os homens que estão firmes e podem te ajudar. Eu quero concluir a série
E eu fiquei quebrando a cabeça essa semana, falando: Deus, como é que eu vou concluir essa série? E uma coisa que Deus falou para mim foi: filho, tudo que você poderia falar, você já falou já. Fica tranquilo. O recado foi passado. Inclusive, eu louvo a Deus por esse momento aqui. Não foi fácil chegar, com certeza foi uma das séries mais difíceis de pregar. Muita coisa aconteceu. E muitas vezes eu pensei que eu não ia conseguir chegar até o final, mas Deus é bom. Deus nos trouxe até aqui. Eu termino com um comentário de J.R. Blue, que ele diz o seguinte: Tiago deu instruções claras sobre como buscar a santidade prática e a maturidade espiritual. O pessoal do louvor já pode ir chegando, por favor. Suas exortações incisivas tinham o objetivo de inquietar e mover a consciência e a alma de seus amados irmãos judeus. Permaneça confiante, sirva com compaixão, fale com cuidado, submeta-se com contrição e compartilhe com diligência. Um crente, eu achei fantástico isso aqui, queria muito chamar a sua atenção para esse momento aqui. Um crente deve ser o que Deus deseja que ele seja, fazer o que Deus deseja que ele faça, dizer o que Deus deseja que ele diga, sentir o que Deus deseja que ele sinta e compartilhar o que Deus deseja que ele compartilhe. A maturidade espiritual envolve todos os aspectos da vida. Deus abençoe, irmãos. Vamos cantar: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Depois dessa série, que essa seja a nossa oração. Senhor, se o Senhor olhar para o meu coração, o Senhor não vai encontrar nada de bom. Mas eu desejo, e a minha oração que eu vou fazer cantando hoje é essa: dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer e a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. E eu quero fazer um convite para você que está aqui hoje à noite presencialmente, e até mesmo você que nos assiste pela live. Se de alguma maneira essa série tocou no teu coração e Deus, ao longo dela, foi apontando algumas coisas no seu coração, eu queria que você viesse cantar com a gente aqui na frente essa música. Vem para cá e vamos fazer um grupo de louvor só aqui na frente. E depois a gente vai encerrar orando. Amém, irmãos? Se Deus falou com você ao longo dessa série, se Deus tocou no seu coração de alguma maneira, e você quer de alguma maneira hoje renovar o seu compromisso com o Senhor, dizendo: Deus, eu quero viver essa fé viva que eu aprendi. Chega de incoerência, chega de palavras. Eu quero ser um sinal do reino dos céus aqui na terra. Amém? Então, enquanto a gente vai cantando aqui, chega aqui na frente, fica aqui de frente para nós, e logo depois que a gente terminar, a gente vai orar juntos, tá?